Saudações a todos, sou o George, bem-vindos ao Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Hoje nós vamos falar sobre os testes farmacológicos na síndrome de Horner, que nos ajudam a confirmar o diagnóstico e a localizar se há uma lesão a nível de neurônios pré-gangliônicos, primeiro e segundo neurônio, ou pós-gangliônicos, terceiro neurônio. Se você está com dúvida na anatomia e nessa divisão, você pode assistir minha outra aula sobre síndrome de Horner, sobre anatomia e clínica, que nessa aula a gente vai focar mais nos testes diagnósticos. E fica comigo até o final, que eu vou te dar uma dica do colírio que a gente usa na prática para confirmar a síndrome de Horner. Diferente daqueles testes de cocaína, hidroxifetamina que a gente lê no livro, mas infelizmente não tem disponibilidade deles na prática clínica. Então vamos lá. O teste com colírio de cocaína, de 5 a 10%, ele é um exame confirmatório. Ou seja, ele vai servir para te falar se você está diante de uma síndrome de Horner ou não. Porém, ele não localiza. Ele não te fala se é uma síndrome de Horner pré-gangliônica, primeiro e segundo neurônio, ou pós-gangliônica, de terceiro neurônio. O que você não pode esquecer aqui que nós estamos falando da ação do músculo dilatador da íris, do sistema simpático, que tem essa disposição radial à íris e vai fazer naturalmente a dilatação, enquanto o sistema parasimpático atua no músculo esfíncter da pupila, que tem uma disposição circular ao redor da borda da pupila. A gente vai aplicar o colírio em ambos os olhos e observar o tamanho da fenda palpebral e o tamanho da pupila antes e depois. Temos que lembrar que lá na sinapse existe um neurotransmissor, que é a norepinefrina, que está sendo liberada e recapturada o tempo todo. E aqui esses receptores são justamente localizados no músculo dilatador da íris. Qual é o efeito da cocaína na sinapse? A cocaína, representada aqui por essa moléculazinha vermelha, causa um bloqueio na recaptura da norepinefrina. Então essa norepinefrina vai continuar sendo liberada na sinapse, mas ela vai ter uma diminuição na sua recaptura, pelo bloqueio que o colírio de cocaína vai fazer nessa sinapse. Então a ação da norepinefrina vai ser aumentada, prolongada. Então, como está aqui no esquema, o fisiológico, você tem a liberação e a recaptura da norepinefrina na fenda sináptica, e após a instilação, você tem a liberação, mas você tem uma diminuição da recaptura, um prolongamento e potencialização do efeito da norepinefrina. Vamos ver direitinho o que a gente espera aqui do ponto de vista clínico. Então, observando esse olho direito do paciente, ele teve um aumento mínimo da fenda palpebral, praticamente inexistente, e um aumento pouco relevante da pupila. O que é isso? Quer dizer para nós aqui nesse olho direito? Isso aqui confirma a síndrome de Horner. No lado direito. Porque pensa aqui comigo. Do lado esquerdo, a cadeia simpática está preservada. Então você teve uma pequena potencialização da ação da norepinefrina na fenda sináptica, mas ela já estava normal. Agora, do lado direito, se a cadeia simpática estivesse preservada, o que você esperaria? Que você tivesse uma abertura da fenda palpebral e uma dilatação relevante da pupila. Só que pela interrupção da cadeia simpática, você não tem norepinefrina naquela fenda sináptica. Então não adianta você bloquear a recaptura, porque já não tem norepinefrina, já não tem neurotransmissor na via, porque ela tem alguma lesão em algum local. Qual que é o problema? Como a gente falou antes, isso aqui não consegue te localizar se é pré-gangliônico ou pós-gangliônico. Ele te confirma que tem o síndrome de Horner, porque não está chegando neurotransmissor na fenda sináptica final do músculo dilatador e do músculo de Miller. Mas ele te confirma que tem a síndrome de Horner. Então, a melhor maneira é você entender a ação da cocaína na fenda sináptica. Mas, para memorizar, como que a gente faz? Quando você aplica o colírio
de cocaína na síndrome de Horner, o que vai acontecer? Nada. Tanto do lado da síndrome de Horner, porque se não tem neurotransmissor, a fenda palpebral vai continuar estreita, vai continuar com pitose, com miose. E do lado normal, você vai ter uma mínima potencialização da norepinefrina porque ela já está normal. Então praticamente não vai mudar nada no quadro clínico do paciente. Então a gente foi lá, fez o primeiro teste com colírio de cocaína, aplicou nos 2 olhos, viu que não aconteceu nada, confirmou que era uma síndrome de Horner. O segundo teste é com colírio de hidroxianfetamina. O que a hidroxianfetamina faz? Ela estimula a liberação de norepinefrina nos terminais pós-gangliônicos. Então observe comigo aqui nesse esquema. Você tem a norepinefrina nas vesículas, certo? Mas em uma lesão da cadeia simpática pré-gangliônica, primeiro e segundo neurônio, essa norepinefrina não está sendo liberada na fenda sináptica. Então a hidroxianfetamina vai justamente estimular essa liberação da norepinefrina na fenda sináptica, levando a, como a gente vai esperar, melhora da pitose e um aumento do diâmetro da pupila. Se for uma lesão de primeiro e segundo neurônio, pré-gangliônico, olha o pré-colírio aqui. A gente tem do lado direito uma pitose e uma miose. Se aplicou colírio de hidroxianfetamina nos 2 olhos. No olho esquerdo já é normal, já tem norepinefrina na fenda. Mesma coisa lá do teste de Horner. Você vai ter uma discreta elevação da pálpebra, um discreto aumento no tamanho da pupila. Agora, no lado acometido, se for uma lesão pré-gangliônica, você tem norepinefrina nas vesículas sinápticas. E a hidroxianfetamina vai promover essa liberação. Então você vai ter uma melhora da pitose e da miose. Então o paciente vai ficar ali mais simétrico. Melhora da pitose e da miose no lado acometido. Quando a gente pensa numa lesão pós-gangliônica, qual que é o problema? Você não tem norepinefrina nas vesículas sinápticas, porque essa lesão está localizada lá no final da cadeia. Então não adianta você colocar hidroxianfetamina aqui e estimular essa liberação da norepinefrina, porque a vesícula sináptica está vazia, não tem norepinefrina. Então nas lesões pós-gangliônicas ou de terceiro neurônio, olha aqui, você aplica o colírio nos 2 olhos, do lado esquerdo, que é o normal, você vai ter uma ação, porque você já tem norepinefrina naquela via. Então, discreto aumento da fenda palpebral, discreto aumento da pupila. Do lado acometido, uma lesão de terceiro neurônio pós-gangliônico, como você não tem norepinefrina nenhuma, não tem neurotransmissor na fenda sináptica, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada de novo. Então a gente acaba falando que nas lesões pré-gangliônicas, com o teste de hidroxianfetamina, você vai ter uma melhora da síndrome de Horner, como a gente acabou vendo aqui. Nas lesões pós-gangliônicas de terceiro neurônio, não vai acontecer nada de novo. Igual no teste da cocaína, como a gente está vendo aqui desse lado. Meus caros, em outro detalhezinho que é importante, que você tem que esperar 3 dias entre os 2 testes, com colírio de cocaína e colírio de hidroxianfetamina. Por que disso? A cocaína ela vai inibir a recaptura de hidroxianfetamina na fenda sináptica. Então não adianta você colocar mais hidroxianfetamina, sendo que já está repleto dessa substância lá na fenda sináptica. Você não vai ter nenhum resultado diferente, principalmente tratando do nervo pré-gangliônico. Então na prática o que a gente faz é aplicar a apraclonidina em ambos os olhos. A apraclonidina é um agonista alfa, assim como a brimonidina. A brimonidina é um alfa-2 forte e a apraclonidina também é. Só que o que a gente quer aqui é esse efeito aqui, o efeito alfa-1 agonista fraco. Porque na síndrome de Horner, devido à denervação, você tem um aumento
da expressão dos receptores alfa-1. Então você tem uma hipersensibilidade dos receptores alfa-1. Como a pracolidina é um agonista alfa-1 fraco, a gente espera que mesmo com essa estimulação mínima, devido à hipersensibilidade dos receptores, você vai ter um efeito no dilatador da pupila e no músculo retrator. Então vamos lá. A gente tem um paciente aqui com pitose e miose do olho direito. A gente vai aplicar a pracolidina. Como esse olho direito tem síndrome de Horner, a gente está considerando isso, ele vai ter uma hipersensibilidade e um aumento relevante da fenda palpebral, com melhora da pitose, e um aumento bem relevante do diâmetro da pupila. Então, na prática, a gente não faz o teste com cocaína e nem com hidroxianfetamina. Já vamos direto para o teste com a pracolidina. A gente aplica nos dois olhos. No olho esquerdo, não tem nenhuma alteração. É um olho que está normal. E no olho direito, a gente está suspeitando de síndrome de Horner. O que vai acontecer? Você vai observar um aumento expressivo da fenda palpebral, ficando até maior do que a do outro lado, e um aumento expressivo no diâmetro da pupila, ficando maior do que o da pupila normal. Então, a pracolidina consegue confirmar para a gente que existe uma síndrome de Horner por conta desse efeito de hipersensibilidade dos receptores alfa-1. E o que a gente fala? Você tem uma reversão da síndrome de Horner. Porque se você olhar na prática aqui, parece que o olho que está normal, que está um pouquinho ptótico e com um pouquinho de pitose. Porque o outro está hipersensível e respondeu expressivamente ao colírio. Mas qual que é a limitação do teste da pracolidina? Ele te fala se tem uma síndrome de Horner ou não. Porém, ele não localiza. Ele não te fala se é pré-gangliônico, primeiro e segundo, ou pós-gangliônico, terceiro neurônio. Meus caros, espero que tenham gostado, tenha sido de valia para seu entendimento, para sua prática clínica essa aula. Curta e se inscreva no canal para ficar atento nos novos conteúdos em oftalmologia e neurooftalmologia aqui no Liceu da Visão. Fiquem com Deus e até a próxima.